Gente, e se eu provar pra vocês que a Lex Nelson está mais viva do que nunca? A franquia Atividade Paranormal pode já ter mostrado por onde o que a Lex Nelson está fazendo no exato momento que você assiste esse vídeo. Oi, gente, eu sou Alex, e esse é o Paranormalidade, um canal inteiro dedicado à atividade paranormal. E sem mais delongas, bora pro vídeo. Vamos ir lá para o roteiro de Atividade Paranormal 4. O filme é montado de forma que acreditemos que Alex foi morta no sacrifício para tornar Hunter sob domínio de Toby, em que se precisava deletar uma virgem. Mas é aí que temos uma pegadinha do filme, pelo menos essa é minha opinião. O texto que a própria Alex leu não falou em nenhum momento de virgem, e sim de uma mulher que nunca foi profanada. A história de virgem foi apenas uma brincadeira do Ben. Ou seja, Alex não precisava ser sacrificada. Qualquer outra mulher não envolvida com a bruxaria ou algo do tipo poderia ser usada no ritual. E se eu for mais além e mostrar que nenhuma mulher precisava ser sacrificada? Durante toda a franquia até o quarto filme, somos iludidos ao acreditar que Hunter é importante porque ele é um marcado por meio de um acordo macabro. Em Marcados pelo Mal, somos apresentados a uma legião de marcados, onde Jesse e Hunter fazem parte ou supostamente fazem. E aí que percebemos algumas contradições. Primeiro, se Jesse, como todos os outros marcados, ficou sob domínio de Toby com 18 anos, como frisado por Ali. E isso foi a mesmíssima coisa que aconteceu com Oscar. Por que raios as bruxas sequestraram Hunter quando ele tinha 6 anos, em vez de esperar ele chegar nessa idade? Segundo o texto que Alex encontrou, existia estágios para a possessão, estágios estes que Hunter e Jesse já se percorreram. Atuação. O hospedeiro apresenta habilidades sobrenaturais. Afirmação. Ele prova estas habilidades para a entidade. Sacrifício. Um ser puro deve ser usado para concretizar o ritual. Agora, uma coisa não faz sentido. Hunter teve essas habilidades com 6 anos e precisou da ajuda de Robbie já. Jesse só teve quando já estava prestes a ser possuído e não contou com intermediadores. E só para você relembrar, Jesse cumpriu o primeiro passo quando jogou os 2 valentões para longe, cumpriu o segundo quando matou sua avó e torturou seu cachorro. E o sacrifício foi cumprido quando Marisol morreu. Percebam que antes dela morrer, ela desaparece e aparece morta. Nesse tempo é que ela participa do ritual. Com tudo cumprido, Jesse já aparece atacando Hector, já sob controle da entidade. Agora quem foi sacrificada para Hunter ficar sob controle de Toby? Se ele tinha apenas 6 anos, por que Kate não esperou ele completar a idade padrão? Por quê? Preste atenção. Hunter nunca foi um marcado. Ele pode até ser. Mas ele tem algo a mais, assim como Layla, ele faz parte da profecia para que Toby tivesse um corpo físico, e assim como ela, ninguém morreu em sacrifício para que sua parte do trato fosse cumprida, logo a Alex nunca foi sacrificada. Portanto, o que houve com ela? Foi morta por Kate naquela cena final? Pode ter sido, mas eu aqui vou sempre defender que ela está viva, até porque, se ela não estiver viva, então como é que vim parar aqui, né? Então vamos ligar os pontos em Atividade Paranormal 3. Vemos uma sombra interagindo com Kate enquanto ela dormia. Algo semelhante acontece com Sarah de Atividade Paranormal Jacob Diglosh. E no quarto filme, Alex tem também uma interação sobrenatural enquanto dormia. Bom, o que essa sombra poderia representar? Uma demarcação. Tanto Kate como Sarah foram integradas permanentemente no Coven. Pelo mesmo, a gente não teve notícias de Sarah, então presume-se que ela ainda está no Coven. Mas e Alex? Se ela foi demarcada, ela vai ser usada para um propósito. Um deles pode ser gerar mais filhos para Toby, o que pode ser bizarro. Mas é isso que Asmodeus faz na mitologia por ser um íncubo. Para quem não sabe, íncubo, em latim incubus, mas conforme lendas e tradições, é uma entidade na forma masculina que procura mulheres adormecidas a fim de ter uma relação sexual com elas e terem seus filhos gerados a elas. E é aí é que tá. No final de Marcados pelo Mal, quando Hector e turma vão enfrentar as bruxas, vemos uma mulher que está aparentemente presa, não se veste como elas, de forma ritualística, e estava pedindo ajuda.
Vou colocar o vídeo normal e em câmera lenta com o volume aumentado para vocês verem. I don't think anybody's here. A gente consegue ouvir até um help me. Ajude-me em inglês, mas aí você pode me dizer: Alex, essa moça é bem mais velha que a Alex do filme. Vocês têm razão, mas lembra que Hunter, irmão adotivo de Alex, foi parar lá em 1992? Quem não me garante que Alex estava lá? De 92 para 2013, época do filme, tivemos 21 anos mais a 15 anos de idade. Que Alex tinha no quarto filme, temos 36 anos no mínimo mais ou menos a idade que essa moça tem. Isso é uma possibilidade, pessoas. Alex está presa lá sendo usada para fazer talvez mais filhos ao Toby. E isso encaixa com a cena em que ela é levitada. Pois no dia seguinte, ela até fala para a mãe dela que se sente como se tivesse sido atropelada, estava tão cansada que nem conseguia se levantar. Isso, meus colegas, se encaixa perfeitamente com o que acontece com mulheres que interagem com um incubo. Elas ficam fracas no dia seguinte. E tem mais. A roupa que Alex usava no final de AP4 é muito parecida com as roupas dessa moça. Ou seja, por essa teoria, temos que Alex não só sobreviveu ao final do quarto filme, como passou 21 anos, no mínimo, viva. Tem uma outra que circula na internet envolvendo essa cena. Muitos acham que a moça que desligou a câmera de Hector no final de Mercados pelo Mal é Alex. Gente, não faz sentido. Se ela estivesse com o Coven, ela provavelmente não estaria ali. Ela estaria em 1992, já que seu irmão está lá. A lavagem cerebral que fizessem nela ia ser mais fácil em tais condições. Mas, Alex, você me diz, ela pode ser que ela tenha feito uma viagem no tempo? Sim, pode. Mas acho bem improvável. Poderiam colocar outra bruxa para esse tipo de tarefa, a menos que Alex tenha algum dom especial. Mas Kate já tem o dom da proteção, então faz mais sentido ela, depois de ter deletado Micah, desligar a câmera. Ou seja, a teoria mais provável, até agora, é que ela está no Coven, foi para 1992 e está trabalhando para eles até agora. Ou não. Uma outra possível aparição de Alex foi em Atividade Paranormal Dimensão Fantasma, onde temos essa cena onde a mãe de Leila se depara com duas criaturas. Muitos apontam que trata-se de Kate e Christy, para mim está longe de ser. Pois já vimos as irmãs com olhos negros enmarcados pelo mal e a aparição era bem diferente, e nem vem me falar que aqui elas estão mais velhas porque Christy aparece minutos antes para a mãe de Leila e é bem diferente. E para acrescentar, dá para ver que a primeira moça tem um cabelo de tom loiro. Estas, meus caros, são Sarah e Alex. Qual é o sentido de Toby ordena que duas de suas servas afastam uma pessoa da vala? Sabemos que Toby se diverte deletando pessoas. A gente viu isso no primeiro filme com o caso daquela moça que também foi possuída e cortou o próprio braço enquanto sorria. O que nos leva a concluir que nesse momento Alex e Sarah estão tendo um pico de lucidez, talvez alertando a mãe de Leila para que ela não tenha destino semelhante ao delas. Foi o que Oscar fez para Jessé. A gente tem que reparar que as cenas são muito semelhantes. Ah, mas Alex, elas estão com os olhos negros, isso pode indicar o domínio de Toby? Não necessariamente. Me responda, nos filmes anteriores, tivemos algum personagem que apresentou tal sintoma? Sim, tivemos vários. Leila no final do Dimensão Fantasma. O próprio Oscar, quando ficou meio lúcido. No Marcados pelo Mal, Kate no final do quarto filme. E nas cenas que eles estavam assim, o que eles tinham de comum? Eles usaram alguma habilidade sobrenatural. Aqueles que possuem algum tipo de comprometimento com Toby podem ativar seus poderes paranormais e nessa hora mudam de forma, bem semelhante ao que tem no Garota Infernal, por exemplo. É como se fosse em Power Rangers. Como é que é? Enfim, comparação péssima. Péssimo mesmo é se você não der o like e inscrição. Agora, pois, não existe no YouTube um canal cheio de teorias e debates sobre essa franquia, então se você gosta desse tipo de conteúdo, já dê o like e inscrição para ajudar a esse conteúdo raríssimo chegar a mais fãs da franquia e me deixar muito feliz.
Ah, e se tiverem algum fã de AP que vocês conhecem, mande esse vídeo pra eles. Mas só se forem fãs mesmo. Se não for isso, pode até prejudicar o canal. Vou ficar muito agradecida. Voltando? Pra você que não lembra que habilidade foram essas no caso de Leila e Oscar teletransporte, eles desaparecem em segundos após estas cenas. E Kate usa super força para atacar Alex. E na cena de Dimensão Fantasma, em que aparece Alex e Sarah, elas usam, novamente, o teletransporte. Então, seja pela teoria que falei no início, seja por essa cena, Alex e Sarah estão inclinadas à bruxaria, assim como Kate, condenadas a servir o Toby para todo sempre. Bom, até agora. O momento dessa cena é antes de Toby conseguir seu corpo físico, considerando que a franquia não brinca. Quando quer deixar os fãs conectarem as pontas. Tá na cara que Sarah, de Jacob DeGloche, é a mesma de Next of Kin. Isso explica, meus caros, como somente Alex e não também Sarah aparece na cena que falei da mulher presa. Eu até falei num vídeo aqui do canal da semelhança do Toby com o corpo físico com o Asmodeus do Next of Kin e também do lugar. Você pode conferir o vídeo depois desse aqui. Mas, em resumo, tudo leva a crer que as duas Sarahs são a mesma. Outra cena que vou comentar melhor em vídeo em que falarei das aparições de Alex. Mas, resumindo, nota em que essa criatura tem traços que lembram muito Alex. Ela não ataca Hector e parece pedir ajudar. Ou seja, ela não é do lado negro da força. E, embora que seja uma mulher mais velha, isso faz total sentido com o que falei. Acabei de falar das idades e tal. E olha outro detalhe. Olhe nos olhos dessa criatura. Eles são brancos, o que nos faz concluir que Alex pode estar drenando energia de um ser, uma entidade diversa de Toby. Ou seja, Alex está se libertando ou liberta do controle do mal. Em Sarah, as parteiras conseguiram resolver o problema colocando ela como hospedeira de Toby. Mas esqueceram-se de Alex e de Ali, que no segundo filme, uma sombra interage com ela, mas ela acorda antes que ela a cobrisse inteira. Alex pode até ter protegido Margot e seu namorado, isso pode explicar por que raios Toby não matou eles em Next of Kin, já que ele podia fazer isso com qualquer um. E porque no momento que eles passam entre os habitantes, todos já sob domínio da entidade. Nenhum deles atacou os protagonistas, ou seja, por máximo que Toby esteja livre, ele está... Putz, estou lascado. Estou lascadinho, rapaz. Eu não sei o que eu vou fazer. Esperando o meu destino cruel. Então, pessoas, o que acharam? Deixem nos comentários que vamos debater nessa comunidade de fãs de AP. E não esqueça o like, a inscrição. E de compartilhar esse vídeo vai ajudar muito no meu trabalho. E a divulgar esse conteúdo raríssimo da franquia no YouTube. No mais, por hoje é só gente. Até!